Primeiro, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para a nossa Comissão de Jurisprudência aqui no Tribunal. Estamos inaugurando, lançando um projeto batizado de Encontros Cojus. A ideia da iniciativa é trazer sempre aos nossos encontros um palestrante ou convidado externo que converse com a comissão sobre algum tema relacionado à comissão, à jurisprudência, mas também atividade de controle externo das Cortes de Contas. Eu queria agradecer o apoio incondicional do colega Pedro Dionísio, aqui da Procuradoria Especial, a vice-presidente da COJUS, Laila Rainha, incansáveis. Agradecer o apoio do presidente da nossa Corte de Contas, Dr. Tiago Montebello, que apoiou desde o nascedor a ideia. O que a gente está vendo aqui hoje é fruto de um trabalho que está sendo feito nos bastidores. Então, a gente já começou com esse projeto há algum tempo, aqui dentro da instituição. Na data de hoje, estamos recebendo o professor de Direito Processual Civil da UERJ, professor Antônio do Passo Cabral. O professor Antônio também é procurador da República, é um dos maiores processualistas da atualidade. Que vocês imaginarem de temas relacionados ao direito processual, o professor Antônio já escreveu: nulidades, coisa julgada, convenções processuais, e agora o professor está lançando um livro novo sobre a LINDB, sobre o artigo 23 da LINDB, que ele vai, enfim, explanar durante a sua exposição. A ideia desse projeto também, além de convidar as pessoas, é criar que a COJUS funcione como um canal, mais um canal. Oi, pois não? Laila? Desculpa. Que a COJUS funcione como mais um canal entre a nossa instituição e o público externo. Funcione como um meio de troca de informações e circulação de novas ideias que sempre enriquecem as instituições. Antes de passar a palavra ao professor Antônio, eu só queria reiterar algumas orientações para quem estiver assistindo. A primeira delas é que os microfones permaneçam fechados durante a exposição, para evitar qualquer tipo de ruído ou que atrapalhe a transmissão, a exposição. E também que as perguntas sejam feitas via chat para a Laila. A Laila vai anotar as perguntas e, no final da exposição, eu vou abrir para essas perguntas de forma limitada por conta do tempo. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Antônio. Espero que vocês aproveitem o tempo com o professor Antônio e que saiamos desse encontro mais enriquecidos de conhecimento. Certamente isso vai acontecer. Professor Antônio, por favor. Bom dia a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Queria agradecer ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro pelo convite gentil de estar aqui dialogando com a COJUS e, em especial, aos doutores Pedro Dionísio e Bruno Maia de Carvalho, que é um querido amigo de longa data. Queria cumprimentar todos aqui, a doutora Laila Rainho e todos os colegas da COJUS que estão nos assistindo, e dizer que é uma satisfação participar um pouco dessa troca de ideias, né? E, em especial, a respeito da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei muito importante, que foi intensamente modificada no ano de 2018, né, diversos dispositivos absolutamente novos no ordenamento jurídico brasileiro, que foram acrescentados pela Lei 13.655, e depois regulamentados no ano de 2019 pelo Decreto Federal 9830. São alterações muito intensas, como eu falei, muito impactantes, que mudam muitas questões jurídicas no direito público em geral, administrativo, tributário, e também no direito processual. Então, é uma norma transversal. Como vocês sabem, as normas da LINDB têm seu âmbito de aplicação transversalmente atingindo todas as esferas do direito, porque elas são normas de sobredireito, né? Então, mesmo quando se fala, às vezes, na avaliação, numa atuação do administrador, que numa primeira aproximação poderia pensar como algo exclusivo, acho que de um determinado seara, muitas vezes a aplicação, quando a gente vai olhar, né, nas entrelinhas, a gente vê que a aplicação parece ser mais ampla do que a atividade administrativa estrito sensu. Muitas vezes a própria LINDB vai fazer expressamente referência à atividade controladora, que é especialmente tocante para os senhores dos tribunais de contas. E às vezes a lei fala em autoridade pública, o que, no meu modo de ver, eu vou tentar mostrar isso aqui, abrange também a atividade do próprio judiciário.
Então, são normas muito interessantes que, como eu falei, atravessam todo o direito e, curiosamente, elas têm sido muito maltratadas na doutrina até agora. São alterações do ano de 2018, nós já vamos para quase 2 anos dessas alterações, e até agora pouca coisa vem sendo produzida sobre a LINDB. Ou seja, uma norma tão importante no direito com tão pouca atenção doutrinária. Então, debates como esse são importantes também para a gente jogar algumas luzes em certos pontos, né? E o projeto que originou essa lei 13.655, ele derivava um pouquinho, talvez, de um sentimento generalizado de que as atividades de fiscalização administrativa, controle, inclusive, estavam sendo feitas de uma forma pouco racional e pouco eficiente. Muitas vezes a gente via manifestações de que haveria um controle hiperbólico, excessivo no Brasil, e aí a discussão sobre se esse movimento é desejado ou não. E essa intensidade de controle, no meu modo de ver, tem razões no Brasil de diversas naturezas, a vagueza das normas, por exemplo, os princípios do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a crescente intenção de controlar a opinião jurídica dos pareceristas que prestam assessoria jurídica aos órgãos de Estado, mas também, talvez, uma superposição de cadeias ou de camadas de controle no Brasil, né, que fazem com que os empreendedores, os empresários, muitas vezes se vejam assombrados pelo controlador, né, e aí se fala num direito administrativo do inimigo, né. Então, a ideia geral era, talvez, tornar a atividade de controle, de fiscalização administrativa mais racional e menos desconectada da realidade. Mas existem várias armadilhas semânticas e armadilhas pragmáticas dessa lei, e a gente tem que interpretá-la com muito cuidado, né? Então eu separei alguns artigos da LINDB para falar com vocês nesses 30, 35 minutos que a gente tem aqui, para tentar colocar algumas questões que me parecem importantes. Eu começo pelos artigos 23 e 24 da LINDB, né, que falam que a decisão administrativa, o 23 fala que a decisão administrativa controladora judicial, que estabelecer interpretação, orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, deverá prever regime de transição, quando indispensável para que esse novo dever ou condicionamento seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo dos interesses gerais. E o artigo 24 fala que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, vejam a amplitude do dispositivo, deverá levar em consideração as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base numa mudança de orientação geral posterior, se declarem inválidas situações plenamente constituídas, né? E aí depois o parágrafo único vem dizendo o que são essas orientações gerais. Vejam que esses artigos, me parece, querem implementar um novo paradigma de segurança jurídica, que é o paradigma da segurança compreendida como continuidade jurídica. O que isso quer dizer? Antigamente se pensava que para garantir segurança jurídica era necessário impedir a mudança. Essa lógica era uma lógica que a gente via na própria LINDB, no artigo 6º, que era da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, ainda da década de 40 do século passado, que era a lógica baseada de proteção, né, dos atos jurídicos pretéritos, baseada no conceito de res finita, quer dizer, uma vez praticado um ato e consolidada aquela posição jurídica, a gente observaria sua irreversibilidade, inalterabilidade e imutabilidade. Então, esses referenciais de irreversibilidade, inalterabilidade e imutabilidade eram referenciais que falavam ao coração dos mecanismos para garantir a inalterabilidade dos atos jurídicos praticados no passado e que iluminavam a aplicação de institutos como o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, toda essa constelação de institutos que vinham para proteger segurança jurídica baseavam-se na ideia de impossibilidade de modificação do conteúdo dos atos jurídicos praticados. E a gente vê que esse modelo é um modelo que era baseado numa imobilidade. Você petrificava o conteúdo de um ato e impossibilitava sua alteração, o que é um modelo que me parece inadequado para o Estado de Direito contemporâneo, um Estado de Direito que tem que se mover numa velocidade muito diferente daquela do século XIX, da pandectística alemã, quando esses conceitos foram pensados e consolidados na doutrina mundial, e, de outro lado, não responde às necessidades de adequação de um mundo que muda muito. Então, não só a constância das alterações normativas, mas a velocidade dessas alterações mudou. E isso exige respostas estatais muito mais adaptáveis e flexíveis.
O segundo problema é que esses mecanismos escondiam a complexidade do problema de segurança, né? Vejam que o exemplo dado pelo Savigny, né, no começo dos anos do século XIX, para o direito adquirido, é muito importante para verificar essa... fala com a sua mãezinha, meu bem, quer ficar aqui com o papai? Não posso te atender, eu estou aqui falando com um monte de pessoas, tá? Desculpa, pessoal, a beleza do home office, né? O exemplo do Savigny era interessante para explicar a dualidade. Vem cá, senta aqui no meu colo. Vem cá, senta aqui. O exemplo do Savigny era interessante para explicar essa dualidade, né? Ele opunha direito adquirido e expectativa de direito. Né, e ele dava um exemplo de uma pessoa que adquiria na época na Alemanha a maioridade com 21 anos. Então, daquela pessoa do seu nascimento até 20 anos, 11 meses e 29 dias, só tinha expectativas de direito. Ela não tinha mais, ela não tinha o direito adquirido. Né, mas a partir do momento em que ela adquiria a maioridade, se viesse uma lei posterior mudando a maioridade para 24 anos, aquele que já tinha se tornado maior não perderia a maioridade. Ora, me parece que esse paradigma equiparava um recém-nascido a um jovem de 20 anos, como se ambos tivessem a mesma expectativa, desconsiderando a diferença nas duas situações e desconsiderando também as intensidades de expectativa que vão se criando na medida em que um conjunto de circunstâncias vai avançando nas relações jurídicas, sobretudo nas relações jurídicas de longo prazo, né? Esse formato de segurança jurídica também não percebia que havia outras modalidades de institutos que procuravam proteger a segurança jurídica, inclusive aplicáveis à atividade administrativa, que eram menos rígidos e não eram tão maniqueístas para a proteção do conteúdo dos atos estáveis. Um exemplo no direito administrativo é a tutela da confiança legítima, né, algo que a gente já vinha aplicando há muitos anos, inclusive aqui no Brasil, nessa seara. Bom, então a segurança jurídica tinha que mudar, e há muito tempo que a gente vê que a segurança jurídica não é a menina dos olhos do direito. No direito processual, a gente viu, inclusive, nos anos 2000, teses que se rebelavam contra a coisa julgada, dizendo que tinha que haver uma relativização da coisa julgada inconstitucional, que foram uma reação também a esse paradigma de imutabilidade, dentro da ideia de que, no direito, diante da constância dessas mudanças, se surgissem novas provas, novas normas e novos fatos, haveria necessidade de incorporar isso no decisum, verificando se alguma possibilidade de mudança deveria haver. Muito bem, e agora esse movimento todo, né, de superação desses conceitos de res finita e dos referenciais de inalterabilidade, imutabilidade e irreversibilidade, estão consagrados no artigo 23 da LINDB, que traz para a gente um novo paradigma de segurança jurídica, como eu disse, a continuidade jurídica. A continuidade ela não pressupõe a irreversibilidade do conteúdo, é outro referencial. Ao contrário, a gente parte da ideia de que o ordenamento tem que responder de maneira flexível e adaptável, então alguma margem de mudança para os atos anteriormente praticados é admissível no sistema, né? É claro que os atos jurídicos pretéritos devem ter seu conteúdo protegido, mas apenas prima facie. Agora, portanto, existe uma permanência do conteúdo do ato pretérito, mas essa permanência é apenas tendencial. Porque se novos elementos, novos fatos, novas normas, novos argumentos aparecerem que justifiquem a alteração, a modificação do status quo, deve-se admitir a mudança. Agora, é claro que para isso, para quebrar aquela estabilidade que se criou, surge um ônus argumentativo. A autoridade pública, para modificar esse ato pretérito, ela tem uma pressão que o ordenamento, em termos de continuidade jurídica, exerce em sentido contrário, pela permanência do conteúdo anterior. E se for o caso de modificação, a continuidade jurídica se preocupa com o outro lado dessa questão, que é a continuidade jurídica na mudança. Quer dizer, quando for o caso de modificar, de alterar o conteúdo do ato anterior, o paradigma da continuidade jurídica preocupa-se com a criação de pontes de continuidade, que também não havia no formato anterior de segurança jurídica. Quer dizer, anteriormente a gente imaginava que estávamos protegidos, mas de repente vinha lá uma decisão que modificava a coisa julgada, alterando de um dia para o outro a sentença que a gente imaginava que estava nos concedendo em caráter definitivo alguma prestação. E, por exemplo, ao julgar uma ação rescisória, não havia preocupação de que aquela modificação da sentença transitada em julgado pudesse levar a uma alteração abrupta da situação jurídica daqueles envolvidos. E, com isso, o formato tradicional de segurança jurídica como imutabilidade ou inalterabilidade não se preocupava com a modificação
do conteúdo dos atos. Então, é necessário garantir que, se for o caso de mudar, nós criemos pontes de continuidade, permitindo uma transição entre o regime anterior e o novo regime, que não seja uma surpresa para os indivíduos atingidos, né? E aí surge o tema das regras de transição. O artigo 23 da LINDB fala expressamente que tanto nas revisões de contratos, nos atos jurídicos modificados, nas decisões em processo administrativo e tudo mais, quando for o caso de mudar uma orientação anterior, que tenha gerado posições consolidadas, deve-se prever um regime de transição. E essas regras de transição, que a gente conhecia muito bem nas normas legislativas, agora estão sendo generalizadas para as normas administrativas, para as decisões administrativas e para as decisões jurisdicionais. E vejam que, durante muito tempo, a gente pensava que no Brasil regra de transição era só modulação de efeitos, né? Quer dizer, se você tem uma decisão que está quebrando uma estabilidade, uma expectativa anterior, podendo surpreender os administrados, os jurisdicionados, etc., você modula os efeitos disso, que era o que a gente já vê o STJ aplicar, por exemplo, em mudança de precedente, né? O quebra de precedente, superação de precedente ou mudança de jurisprudência. Mas regra de transição não é apenas modulação é apenas uma das espécies de regra de transição. Então eu tento desenvolver o tema falando também de outras espécies de regra de transição, como compensações financeiras, a ajuda de adaptação, que é interessante porque ela não é em dinheiro, ela é em natura, né? Então isso se aplica muito em casos referentes a contratos administrativos de longo prazo, quando você tem que manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, em questões envolvendo direito econômico, com a possibilidade de utilização de infraestrutura essencial, questões envolvendo aposentadoria, direito de vizinhança, etc. Também outras espécies de regras de transição são as chamadas cláusulas de exceção e opção, né, permitindo que os indivíduos optem por um regime ou outro, ou anterior com os ônus e bônus, ou o novo regime com os ônus e bônus. O que não pode é as pessoas escolherem, ou o próprio administrador definir que as pessoas possam optar pelo melhor dos mundos, né? Então, essa reflexão sobre o artigo 23, também o 24 da LINDB, e o regime de transição é algo absolutamente essencial para as decisões administrativas controladoras e também as jurisdicionais no Estado contemporâneo. Seguindo adiante, nos artigos que eu separei aqui sobre a LINDB, eu queria falar sobre a função de consulta. Hoje, o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro diz que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Vejam que aqui não se fala em autoridade administrativa e não se fala em autoridade controladora, se fala em autoridade pública. Por isso que eu tenho, inclusive, defendido que essa disposição se aplica também para que a gente possa defender uma função de consulta jurisdicional. Tradicionalmente, a função de consulta, seja ela jurisdicional ou não, ela ficou um pouco, por assim dizer, relegada a um segundo plano, porque a gente tem uma cultura jurídica que imaginava que as autoridades públicas, administrativas ou jurisdicionais, deveriam se preocupar com problemas concretos, né? Então, as discussões em tese sempre eram vistas como um problema menor, como algo que deveria ser considerado como secundário ou até desprestigiado. Mas hoje, no direito contemporâneo, na sociedade contemporânea, eu costumo dizer que as pessoas se movem pela expectativa de incidência normativa. Então, a gente pratica condutas hoje projetando as consequências futuras que essas condutas possam ter na nossa esfera de direitos. Então, quando a gente projeta a incidência de uma norma na nossa relação jurídica, na nossa esfera de direitos, a gente pode optar por praticar ou não uma conduta. Veja, no direito tributário, se eu faço um planejamento tributário e os advogados me dizem que se eu praticar determinado tipo de conduta, se eu tomar certo tipo de comportamento, incidirá um tributo, eu posso optar hoje por não praticar aquela conduta, e com isso eu evito a incidência da norma e evito as consequências futuras que aquilo pode ter na minha esfera de direitos. Então vejam que, muitas vezes, essa projeção que os indivíduos fazem sobre as consequências normativas que as regras e as normas em geral vão ter na sua esfera de direitos, pautando o seu comportamento, são uma visão de que o direito está nos condicionando a todo momento. E muitas vezes as normas, pela sua vagueza, ou por serem continentes de conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, princípios, etc., não permitem que o indivíduo tenha cognoscibilidade, previsibilidade, por assim dizer, ex ante, né, antes da incidência da norma, sobre o que pode acontecer com ele se ele tomar a conduta A ou a conduta B. Então, diante dessa dúvida,
que possa surgir a respeito da interpretação, do sentido, da semântica envolvendo uma determinada norma, a função de consulta se torna, no mundo contemporâneo, algo absolutamente fundamental, e muitas vezes isso vai ser exercido perante o Tribunal de Contas, perante a administração pública, e por que não perante o judiciário? Por que não, a gente não consegue enxergar que exista, às vezes, para as pessoas um interesse concreto de ver, diante de uma situação que ela tem na sua vida, como o judiciário interpretaria uma determinada norma. Então vejam que subjacente à função de consulta tem sempre um problema concreto, uma dúvida que a pessoa tem da aplicação possível de uma regra, de uma norma, à sua esfera de direitos. Embora, então, a consulta seja feita em abstrato, subjacente a ela tem um problema concreto. E eu não vejo problema nenhum na gente reconhecer isso como algo importante, porque o judiciário, os administradores, os controladores estarão dando parâmetros de entendimento a respeito da incidência futura dessas normas, que vão estar, por assim dizer, guiando a conduta das pessoas a prioristicamente. E essa função que as normas têm, os precedentes têm, enfim, as concretizações do direito vão tendo em diversos níveis, né, para a tomada de conduta individual, elas hoje são algo muito importante no mundo, né, e evidentemente também na realidade brasileira. Então me parece que hoje essa função de consulta, generalizada pelo artigo 30 da LINDB, tornou-se uma preocupação que eu acho que todos os órgãos públicos, em quaisquer das esferas que a LINDB trata, inclusive na esfera controladora, devem se preocupar. E uma olhada sobre o regimento interno do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro mostra que lá também está prevista a função de consulta. Mas se eu posso fazer alguma crítica às normas que são previstas no regimento interno do TCM, que são os artigos 235 e 236, me parece que eles merecem uma atualização. Primeiro, que o artigo 235 limita a função de consulta a determinadas autoridades públicas, ou seja, todas são autoridades públicas que podem atuar, por assim dizer, como consulentes. E isso, diante do artigo 30 da LINDB, não me parece mais possível, até porque qualquer indivíduo privado, os particulares em geral, ou entidades privadas, podem funcionar como consulente. O parágrafo 1º do 235 fala em limitações do objeto, até aí eu acho ok, mas me parece que exigir parecer jurídico de órgãos consultivos não é mais exigível, sobretudo desses particulares que podem formular consultas ao TCM. Imaginem questões envolvendo aposentadoria, relações de longo prazo, em que os indivíduos talvez tenham interesse em obter dos senhores uma opinião sobre o que vai ser a interpretação de uma determinada regra no município do Rio de Janeiro, para que eles possam adequar as suas atividades. Eu mesmo tenho um exemplo prático na minha atividade profissional. Eu, na esfera federal, migrei de regime previdenciário do regime público para o regime particular, né? Então é um meio termo entre regime público e particular. E existem várias regras que vão reger essa minha relação jurídica. Eu tenho dúvidas variadas sobre inúmeros aspectos desse regime híbrido no qual eu me meti, por assim dizer, né? E o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando 30 anos com essa incerteza, contribuindo sobre um determinado valor, às vezes no meu salário integral, para lá na frente saber se eu vou ser beneficiado ou não por uma regra do regime de servidor. Se eu entrar com uma ação declaratória no judiciário, provavelmente eu vou ter uma sentença que vai contra os meus interesses, dizendo que eu não tenho direito adquirido a um regime jurídico, né? Que é aquela ideia antiga, né, de pensar que eu só tenho direito adquirido depois que todas as circunstâncias fáticas e jurídicas, né, o acúmulo de tempo, contribuições, somada a uma série de normas, etc., levarem nessa combinação a incidência completa desse regime, me dando um direito à aposentadoria. Até esse momento eu não tenho direito de saber qual a interpretação que vai ser dada à minha esfera de direitos. Eu posso receber uma decisão dizendo assim, olha, hoje, sem contar posteriormente as diversas modificações possíveis que as normas podem trazer na sua esfera de direito, sem contar que amanhã você pode pedir exoneração e não ser mais servidor público. Hoje, à luz das circunstâncias que hoje estão presentes, a gente acha que a regra tal incide na sua situação. Qual o problema de dizer isso? Eu vejo a função de consulta nesse cenário, né, enxergando o interesse desses indivíduos em diversas relações jurídicas
que a administração pública e as instâncias controladoras são chamadas a resolver. Vejam ainda que o parágrafo 4º do artigo 235 do regimento do TCM diz que a resposta tem caráter normativo, que vem nessa linha que eu vinha sustentando, né, da segurança jurídica no mundo contemporâneo. É uma visão prospectiva das normas, né, orientando comportamentos para frente, que os americanos chamam de future law approach. Né, e aí está dito que o Tribunal de Contas define a tese, mas ele não faz considerações sobre o fato ou o caso. E aí o 236 vem dizer que o TCM não conhecerá a consulta se ela versar sobre caso concreto. Né? E aí eu acho que tanto o parágrafo 4º, 235, quanto o 236 tem que ser vistos bem, né? E tem que ser compreendidos dentro dessa linha, porque sempre numa consulta, embora ela seja formulada em tese, existe um problema concreto subjacente, e assim deve ser, né? Mas não há, então, quer dizer, a gente não deve ficar pensando que para que haja função de consulta não pode ter nenhuma referência a um caso concreto, porque isso já levaria a uma inadmissibilidade da consulta. Não é bem assim. Me parece que o que a gente deve imaginar é que o pronunciamento que se requer do Tribunal de Contas não seja sobre o caso concreto, mas sim sobre a interpretação de uma regra em caráter geral e abstrato. Né? É claro que depois o fato concreto ocorrerá ou não ocorrerá, e aí sim a gente vai verificar o momento de aplicação daquele entendimento ao caso concreto. Isso não será objeto da consulta, mas também não podemos rejeitar a consulta apenas porque subjacente está um problema concreto, porque é assim que deve ser. Né? Então, me parece que talvez se for acontecer algum aprimoramento redacional, né, dessas questões referentes à função de consulta no âmbito do Tribunal de Contas, eu creio que essas reflexões poderiam ser úteis, assim, não só para a atuação administrativa dos senhores no dia a dia, mas também para a eventual elaboração normativa, né, em torno do regimento à luz dessas alterações da LINDB. Um outro artigo que eu queria abordar brevemente é o artigo 22 da LINDB. Né? O 22 ele fala sobre o erro na administração e ele tem sido talvez até bem tratado pelos administrativistas nesse ponto. Agora, o parágrafo 3º do artigo 22 me parece que ainda é um buraco negro e tem sido pouco observado. Ele diz que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então vejo como isso é interessante. Né? A ideia subjacente aí é que quando houver aquele fenômeno da chamada incidência múltipla, quando um mesmo fato natural atrair a incidência de normas, inclusive de várias esferas, às vezes um fato ele é jurígeno de consequências que são observadas em diversas esferas. Né? Se o carro da prefeitura do Rio de Janeiro atropela uma pessoa e a pessoa que está dirigindo estava embriagado, aquilo pode levar a sanções administrativas disciplinares no campo da administração pública, pode levar a responsabilidade civil, né, do indivíduo e do Estado, ou do município, né, e pode levar a uma responsabilização criminal do servidor público. Então vejam que as instâncias que tradicionalmente eram compreendidas como independentes, nunca foram independentes, mas a gente aprende como se elas fossem totalmente independentes, hoje elas começam cada vez mais a se imbricar. Então a gente tem que analisar um pouquinho essa concorrência de efeitos entre várias esferas, e isso é algo que na administração pública já tem gerado problemas, especialmente no campo da corregulação. Concorrência de normas reguladoras, isso acontece muito entre as agências reguladoras, entre as agências entre si, ou entre outros órgãos fiscalizadores. Por exemplo, na esfera federal, um grande problema tem sido a concorrência da fiscalização do CAD com outras agências, ou da CVM com outras agências. Vejam que, às vezes, a CVM regula aspectos que também são regulados pela Ancine, ou, às vezes, a gente vê agências reguladoras autuando empresas juntamente com outros órgãos de fiscalização do meio ambiente, o IBAMA. E a gente vê esse problema de corregulação também entre os entes federativos. Né? Muitos empresários reclamam muito das esferas de direito do consumidor ou de meio ambiente, né? Onde essas camadas de regulação às vezes se sobrepõem. E às vezes o indivíduo não sabe se ele deve respeitar a regulação ambiental do município, do estado, da União ou todas. E às vezes elas não conversam entre si, são inclusive contraditórias entre si. Né? No âmbito federal, no ano de 2019,
foi editada a Lei 13.848, que cria um pouquinho da interação das agências reguladoras e delas com os órgãos de defesa da concorrência e tutela do meio ambiente, né? Eu tenho lá no Ministério Público Federal, tem um caso que tem a ver com a regulação de TV comunitária, e esse é um caso entre a Ancine e a Anatel. Eu tenho outras esferas, como eu disse, que, por exemplo, quando se refere aos FUNCINES, aos fundos de investimento em cinema, que são regulamentados pela CVM e pela Ancine. E às vezes a gente vê problemas da ANP na área de petróleo com o IBAMA. Então é um problema, né? E o artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, ele vai falar que dentro da mesma esfera, então pensemos dentro da esfera administrativa, sem pensar no problema mais complexo da aplicação desse dispositivo entre processo penal e processo civil, por exemplo, improbidade e processo penal, que a gente poderia pensar também, mas dentro da esfera administrativa a aplicação já é muito rica. E acho que os tribunais de contas têm que pensar isso quando aplicam sanções. Verificar se um determinado órgão municipal ou pelo Tribunal de Contas do Estado, se determinada prefeitura já foi sancionada, por exemplo, numa improbidade administrativa, ou seja, pelos aspectos da esfera administrativa em si, já houve uma sanção aplicada para aquele fato. Se num PAD o servidor público já foi sancionado com uma censura, uma suspensão, uma pena de demissão, e depois, pelo mesmo fato, surge um procedimento sancionador ou um procedimento de controle no Tribunal de Contas, essas instâncias devem considerar a intensidade e o tipo de sanção que foram aplicadas dentro da mesma esfera em outro procedimento. Isso, me parece, não tem sido muito olhado pelos órgãos administrativos até hoje, mas me parece algo extremamente importante na atualidade. E aí podem ser consideradas sanções de diversas naturezas, inclusive na justiça eleitoral, por exemplo, se está sancionando um gestor por um certo tipo de atividade que tem um impacto eleitoral, mas também deriva da sua atividade administrativa, muitas vezes isso poderia ser considerado se a justiça eleitoral, na sua atividade, que também às vezes tem natureza administrativa, já aplicou algum tipo de sanção. Então, esse parágrafo 3º do artigo 22 me parece também muito revelador. Um outro dispositivo que me parece também um outro tema pouco enfrentado nos comentaristas da LINDB é o artigo 26. O artigo 26 vai dizer que para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, quando for o caso, após realização de consulta pública, presente relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, compromisso que só produzirá efeitos após a publicação oficial. E aí segue o parágrafo 1º falando sobre alguns requisitos do compromisso, aí, de conteúdo e de forma, né? Mas o que eu quero salientar é que esse artigo 26, hoje ele prevê uma cláusula geral, por assim dizer, de negociação na esfera pública. Algo que às vezes a gente só via regulada na lei da ação civil pública, do termo de ajustamento de conduta, hoje, de forma muito mais ampla, podendo ser utilizado para diversas finalidades. Vejam que o caput do artigo 26 da LINDB fala que o compromisso ele pode ser utilizado para eliminar irregularidade, algo que eu acho que pode ser muito útil na atividade controladora dos tribunais de contas, né? Verifica-se uma irregularidade, mas como aquela irregularidade é algo que pode ser sanável, chama o controlado, o administrado, para a mesa de negociação e tenta firmar um compromisso para eliminar aquela irregularidade, trazendo elementos novos para aquele ato ou contrato, para que aquela irregularidade seja sanada, dando-se publicidade, com transparência, etc., e dentro de um procedimento que garanta a participação de todos aqueles que naquela atividade específica possam ter algum tipo de interesse. Agora, vejam também que o artigo 26 da LINDB prevê que o compromisso pode servir para eliminar incerteza jurídica. E aí ele se conecta com muitas outras reflexões que eu já fiz antes aqui, dentro dessa nova ideia de segurança jurídica. Quer dizer, o indivíduo às vezes pode ter dúvida sobre se uma norma vai ser aplicada da maneira A ou da maneira B, qual será a interpretação dada para a aplicação daquela norma na sua esfera de direitos. E aí o compromisso ele serve como chamado negócio de certificação, que é um contrato
que os indivíduos celebram, e aqui o administrado, a administração, o controlado e o controlador celebram, para verificar, para ter certeza de qual vai ser a interpretação ou o efeito jurídico que pode ser extraído de um certo ato ou contrato anterior. Né? Isso também pode ser muito útil, porque previne o problema litigioso, previne uma situação contenciosa. E acho que é algo muito contemporâneo, né? Que tem sido pouco também enfrentado, tanto pelos civilistas quanto pelos publicistas. Vejam que essa é uma tendência. Compromissos ou negócios de certificação estão previstos desde 2015 no Brasil em 3 leis novas. Eles estão previstos no artigo 357, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 2015, estão previstos no artigo 26 da LINDB, 2018, e foram inseridos no Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica do ano anterior, do ano 2019. E hoje estão lá genericamente previstos para todos os atos jurídicos, na teoria geral do negócio jurídico, estão lá previstos no artigo 113, parágrafo 2º do Código Civil. Então vejam como essa é uma tendência de enxergar que a eliminação de incerteza jurídica, antes mesmo do aparecer, é algo do nosso tempo, é algo muito atual, é um bem, é interesse de muitas pessoas essa eliminação de incerteza jurídica. E, por fim, o compromisso pode servir para a eliminação de situação contenciosa, e aí ele serve como uma espécie de transação de direito público. Né? Inclusive, recentemente, já no tempo de pandemia, em abril último, né, de 2020, foi editada a Lei 13.988, eu acho que é a Lei da Transação na esfera federal. Então vejam como é uma tendência, né, não só de autocomposição na esfera pública, mas também de negociação a respeito de aspectos normativos da aplicação do direito, público ou privado, né, e que podem interessar a diversos atores. Né. E aí eu vou me encaminhando para o final da minha exposição, tratando dos artigos 20 e 21 da LINDB, que são muito importantes. Eu os deixei para o final, combinei com os doutores Bruno Maia e Pedro Dionísio para tratá-los no final, primeiro porque eu acho que eles têm sido bem tratados pela doutrina até agora, talvez tenham sido aqueles que tenham recebido maior atenção da doutrina publicista, sobretudo dos administrativistas e tributaristas. Os artigos 20 e 21, eles servem, né, para que as esferas administradora, controladora e judicial, nas suas decisões, incorporem um exame consequencialista. A lei passa a exigir que os controladores, como os senhores no TCM, ou os administradores em geral, ou até os juízes, até porque se aplica à esfera judicial, passem a ter que considerar, quando decidirem com base em valores mais abstratos, generalizantes, princípios, cláusulas gerais, etc., considerar as consequências práticas da sua decisão. E trazem ali necessidade de fundamentação específica para que juízes e administradores e controladores justifiquem, fundamentem suas decisões, dizendo que estão adotando aquela alternativa, comparando com o que seria a decisão se tivessem adotado outras alternativas. Né? E o artigo 21 fala que isso se aplica também nos processos que controlem a validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Né? Então vejam como o consequencialismo entrou na atividade de qualquer julgador no Brasil, em qualquer das esferas a que eu fiz referência. E o que é o consequencialismo? O consequencialismo, a gente pode defini-lo, né, como uma postura interpretativa que considera um elemento significativo, a gente extrair o sentido de uma norma, a consequência dessa tomada de opção interpretativa. Então, ao interpretar, eu tenho várias possibilidades, vários resultados possíveis dessa interpretação, e uma das coisas que se considera para adotar uma interpretação A ou B é a consequência que possa ser extraída dessa opção. Então, vejam que esse tema ele não é um tema novo, ele já vem em diversas discussões filosóficas, passando por Bentham, Stuart Mill, depois para a filosofia do século XIX, século XX. A gente conhece essa discussão no pragmatismo norte-americano, nas teorias da justiça, por exemplo, John Rawls já tratou isso, e houve muitas críticas ao pragmatismo de diversas searas por autores muito conhecidos, inclusive muito estudados no Brasil, como Niklas Luhmann. Então vejam que o tema não é novo, mas nós estamos entrando nesse tema, às vezes puxados pela norma. Embora no direito administrativo, nos últimos 20 anos, esse tema tenha tido algum tratamento,
muitas vezes a gente vê uma certa incompreensão sobre o que ele é, né? E até hoje, o que eu tenho visto nas decisões judiciais que aplicam a ideia de consequencialismo é que elas dão um chute. Elas ouviram falar que lá no artigo 20 e 21 da LINDB é possível dizer que a gente considera uma consequência para uma tomada de opção interpretativa e chutam isso lá, colocam isso lá em uma linha, pretendendo ultrapassar, né, por exemplo, as razões puramente dogmáticas para interpretar uma regra a partir dessa consideração de efeitos práticos. Então, o perigo que está aí é a utilização equivocada do consequencialismo. E o que o consequencialismo, eu não vou poder entrar aqui, por uma premência de tempo, eu não vou poder entrar aqui nas diferenças do consequencialismo para o utilitarismo, para o pragmatismo, que são vertentes muito relacionadas, mas que, embora, não só porque elas não estão previstas na LINDB, mas também porque elas não se equivalem, não é correto a gente utilizá-las umas pelas outras. Então, o que a nossa lei prevê é o consequencialismo e não outras vertentes que também se relacionam com o consequencialismo, né? Então, partindo dessa minha ideia de que consequencialismo é considerar consequências numa tomada de opção interpretativa, para fins de se escolher entre as alternativas interpretativas uma ou outra, me parece que o que a lei quer fazer é estabelecer uma espécie de redutor ou freio normativo para impedir que certas conclusões dos julgadores, também dos juízes, mas dos controladores, dos administradores e dos juízes, sejam aquele resultado extraído num caso concreto. Então, como é que a lei pretende estabelecer esses redutores ou freios normativos? Como é que isso vai se colocar? Quais as consequências que o julgador deve analisar? São consequências de qualquer natureza, econômicas, sociais, jurídicas, ou apenas de alguma natureza? No aspecto subjetivo, são consequências para quem? São consequências tomadas na visão de quem interpreta ou na perspectiva do destinatário da norma? Essas consequências são de curto, de médio ou de longo prazo? É possível aferi-las? Como é que a gente vai conseguir comprovar essas consequências? Elas são as consequências apenas prováveis ou são todas e quaisquer consequências imagináveis? Quantitativamente, qual é a métrica para essas consequências? Elas devem maximizar, otimizar determinados bens. Que bens? Os bens de toda a sociedade, os bens de alguns, aqueles mais diretamente afetados pela norma, ou uma média de todas essas pessoas? E como é que elas vão ser aferidas? Tem que haver perícia sobre elas ou não? Então, essas considerações são muito interessantes, porque, especialmente nesses tempos de pandemia, a gente tem visto como, às vezes, os julgadores no Brasil são confrontados por enfrentar decisões que podem levar a efeitos muito variados em diversas esferas, que podem ter impactos econômicos e sociais na vida de milhares de pessoas, né? A gente vê no judiciário ações e medidas que são ajuizadas para invalidação de decretos prisionais, que podem levar à libertação de milhares de presos, porque eles podem estar sendo expostos à Covid. Outras decisões confrontam decretos de prefeitos e governadores pedindo para que o judiciário determine o lockdown de cidades inteiras ou de estados inteiros, com efeitos que podem ser muito trágicos, na esfera de diversas pessoas e empresas. E aí eu acho particularmente impressionante que esses argumentos consequencialistas sejam jogados nas decisões ali. Como é que o judiciário pode, por exemplo, avaliar todas as consequências jurídicas, econômicas, sociais para decretar um lockdown? E como é que ele pode ter expertise técnica para verificar se haveria alternativas a esse lockdown que seriam igualmente eficientes ou não tão eficientes, e por isso eles estão utilizando essa opção, levando em consideração que optar por A ou B teria consequências, e a consequência escolhida pelo judiciário seria a melhor consequência, mais eficiente. Então, entra em cena também aqui, me parece, o tema das capacidades institucionais, porque cada instituição tem uma expertise própria, especialidade, um staff, um corpo de servidores que tem características organizacionais e estruturais diferentes. Cada entidade, quando há uma concorrência de órgãos decisórios, não só dentro da administração pública, mas se a gente confronta a administração pública e o judiciário, cada entidade tem formas de deliberação, procedimentos deliberativos e decisórios diferentes. E a partir de todas essas variáveis, a gente poderia enxergar que uma ou outra sede tem melhor capacidade institucional para decidir isso.
né? E esse debate me parece que tem que ser também introduzido nessa lógica da aplicação do artigo 20 e 21 da LINDB. Não é possível mais imaginar que o juiz seja o juiz Hércules, que tem todas as possibilidades de decidir sobre todas as questões sem limite. O judiciário, qualquer julgador, né, mas o judiciário também tem limitações epistêmicas, epistemológicas, limitações temporais que pressionam por uma decisão rápida, e também limitações estruturais, né? Não é possível que os processos sigam eternamente sem decisão. Isso acontece também do lado dos controladores, né? Então, pensarmos nessas consequências é também pensarmos em quais os tipos de consequência, para quem elas devem ser pensadas, como elas devem ser trabalhadas, e, ao fim e ao cabo, como elas podem ser justificadas. Então, me parece que na aplicação dos artigos 20 e 21 deve haver um extremo cuidado. Um cuidado porque não é qualquer consequência que possa ser exigida do julgador, seja ele da instância controladora, seja ele da instância judicial. Me parece que as consequências elas devem ser, de início, pensadas como consequências sociais, jurídicas e econômicas, mas elas devem ser minimamente comprovadas. Deve haver alguma base empírica para a consideração dessas consequências. Não pode ser um chute. Então, não é possível dizer que um decreto de um prefeito não pode ser, deve ser invalidado, porque ele vai levar ao fechamento de todas os restaurantes da cidade. Será que o lockdown, o fechamento de atividades empresariais daquele setor, vai levar ao fechamento de todos os restaurantes? Alguns restaurantes vão conseguir transicionar para o delivery e vão continuar mantendo a sua atividade econômica, não vão fechar, outros vão fechar. Isso depende exclusivamente do decreto prisional, do decreto do prefeito que fechou os estabelecimentos, ou ele depende também de uma certa medida de empreendedorismo, de capacidade de adaptação dos empresários? Vejam que essas consequências elas não podem ser tiradas de uma cartola como uma solução não comprovada para que se chegue a um resultado pré-dado ou pré-concebido que o julgador queria chegar de qualquer maneira e utiliza os artigos 20 e 21 da LINDB como um argumento de reforço. Não. Para que a gente possa argumentar com base no consequencialismo, há necessidade de alguma base empírica. Então, as consequências sociais, econômicas e jurídicas, elas não podem ser consequências abstratas e desconectadas do caso. Elas me parece que têm que ser consequências apenas prováveis, cuja probabilidade seja demonstrada com alguma base empírica. E me parece também que essas consequências devem depender do caso concreto e do tipo de relação jurídica para que elas sejam consideradas no curto, médio e longo prazo. Num debate sobre a pandemia, me parece que as consequências que devem ser enfrentadas são aquelas de curto prazo. Num debate sobre aposentadoria ou contratos administrativos de longo prazo, as consequências não podem ser apenas as de curto prazo, devem ser problematizadas também no médio e no longo prazo. Até porque muitas dessas relações jurídicas permitem adaptação no tempo. Então, são todas variáveis que devem ser consideradas e devem ser cuidadosamente enfrentadas. Agora, como eu disse, essa é uma discussão muito antiga, que vem na filosofia do direito, na filosofia em geral, desde do século XVIII, né, passando pelo século XIX e pelo século XX. Não é possível que nós agora adotemos algo tão complexo para decisões tão importantes com base em conversa de botequim. Né? Há necessidade de que o judiciário, a administração pública e as instâncias controladoras apliquem o consequencialismo com conhecimento de causa. E esse conhecimento de causa, me parece que só é possível se nós começarmos a ter debates como esse aqui, né, em que as próprias instâncias que vão aplicar a LINDB discutam um pouquinho, né, os limites dessa aplicação e as variáveis que podem ou devem ser consideradas. E eu queria encerrar dizendo que a lei de introdução às normas, ela traz, como eu tentei demonstrar aqui brevemente, com as limitações temporais que a gente tem, ela traz diversas alterações muito sensíveis em princípios, postulados e regras que são estruturantes do Estado de Direito. Né? A gente falou aqui de segurança jurídica, de liberdade, de programação individual de conduta, de incerteza jurídica.
de coerência, né, que é um valor que também deve ser aplicado quando a gente pensa na interferência de uma esfera sobre a outra, na aplicação de sanções. Então, esses valores são valores chaves do ordenamento jurídico. Então, estudar a LINDB é estudar como o nosso ordenamento jurídico está sendo reorientado e reformulado, remodelado, né, à luz de valores que são valores do nosso século. Pensar nisso é pensar como o direito, sua própria essência passa a ser na atualidade. Então, é algo absolutamente fundamental no Brasil do século XXI e na preocupação da atividade administrativa e controladora, né? Por isso eu cumprimento o TCM por essa iniciativa, né? Me coloco à disposição para outras reflexões, perguntas que vocês possam ter, né? E também espero que esse debate aqui tenha trazido, se não respostas, né, pelo menos algumas dúvidas e as perguntas que devem ser formuladas para que a gente possa entender um pouquinho melhor como a LINDB e essas novas regras podem conformar o direito e o processo administrativo ou judicial na contemporaneidade. Muito obrigado. Senhor Antônio, gostaria de agradecer em nome da Comissão de Jurisprudência pela sua participação aqui no nosso primeiro encontro, né, do projeto Encontros Cojus. Uma grande satisfação, uma grande honra, e tenho certeza que todo mundo saiu daqui um pouquinho mais inteligente, tá bem? Agora a gente vai abrir de forma limitada, por conta do tempo, para algumas perguntas. Vou passar a palavra à vice-presidente da Cojus, Laila Rainho. Por favor, Laila. Professor Antônio, parabenizo pela ilustre explanação. É um tema que nos afeta muito como servidores do Tribunal de Contas, e eu tenho certeza de que seus ensinamentos vão ser muito úteis para o nosso trabalho como controle externo. Eu recebi algumas questões, né? Como o nosso tempo é curto, eu vou ter que selecionar algumas. A primeira pergunta que o senhor falasse um pouco sobre o erro grosseiro e se entende existir conflito entre a MP 966 de 2020 e a LINDB. Quer que eu responda logo, Laila? Ou vai fazer todas juntas? Pode responder, sim. Tá. A MP, eu creio que seja aquela que reduziu, né, a responsabilização do servidor público no âmbito da pandemia, né, nessa situação emergencial de pandemia, e o erro grosseiro. Bom, o erro grosseiro, né, eu acho que o colega está falando mais do artigo 22 caput da LINDB, né? O erro grosseiro, ele vem um pouco daquela lógica que levou a edição desses artigos, né? O grupo de pessoas que foi responsável pelo projeto de lei que resultou nesses acréscimos à LINDB era um grupo de administrativistas, né, dessa administração gerencial, né, dessa lógica mais empresarial que se quer atribuir à administração pública, que via a atividade de controle e fiscalização como uma atividade inimiga, né? É muito comum, eu fiz referência a essa expressão, né, o direito administrativo do inimigo, né, o administrado assombrado pelo fiscalizador, são expressões que a gente via recorrentemente na literatura, em palestras, né, dos administrativistas nos últimos anos. E aí o artigo 22, ele vem estabelecer no caput, no parágrafo 1º, a ideia de erro, dizendo que o erro não é corrupção, o erro não deve ser sempre imaginado como algo como um ilícito que deveria ser punido além da correção da irregularidade. E muitas vezes as reflexões são feitas, são reflexões de chão de fábrica, por assim dizer, né? Dizendo que o Brasil, na verdade, é um país continental com realidades muito diferentes, e não dá para a gente comparar a realidade do município do Rio de Janeiro, por exemplo, com prefeituras no interior, que por vezes têm um orçamento reduzidíssimo, uma estrutura precária, e que não teriam como cumprir as exigências da legislação administrativa no Brasil, que foram escalando, né, para pensar numa administração de primeiro mundo, né, esquecendo talvez essas realidades. E aí o 22 vem falar que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, né, e as exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos administrados, dos direitos dos administrados. Então, sempre essa ideia de conciliar os interesses gerais, os interesses públicos com, e aqui especificamente os direitos dos administrados,
com uma visão menos punitivista, talvez, do erro. E nesse ponto eu acho que a Lindbe ela veio, digamos assim, não só consolidar algo que já deveria ser uma visão mais prática dessa questão, como também evitar punições indevidas e absolutamente desproporcionais à intensidade de violação, por exemplo, dos preceitos normativos em um determinado caso. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Nós, dos tribunais de contas, do Ministério Público, etc., muitas vezes somos talvez exacerbadamente rigorosos com ilicitudes que talvez num grau de intensidade fossem ilicitudes mínimas, né? E talvez houvesse, ou devesse haver, historicamente, uma alternativa para isso, né? E o que eu acho que o artigo 22 vem fazendo, dessa ideia de erro, é tentar trazer essa alternativa, não apenas para que as sanções sejam minimizadas, como os parâmetros do artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 22 trazem, mas também para que elas sejam absolutamente desconsideradas, como é a regra do parágrafo 3º que eu vinha falando anteriormente. Agora, me parece que a questão do erro, ela hoje vai ser muito bem resolvida, não talvez por esse artigo 22 caput, que é de uma aplicação mais difícil, mas pela lógica consensual. Então, me parece que o artigo 26 acaba dialogando muito com a questão do erro, porque toda vez que a gente verificar que houve um erro, que a intensidade de sanção não deva ser aquela máxima, ou que a resposta estatal para aquela violação, para aquele ilícito, naquela intensidade, não deva ser uma sanção muito aguda, ao invés de agir, processar, litigar e tentar a aplicação de sanção, a gente pode tentar uma solução autocompositiva, né? O compromisso do artigo 26 pode ser uma válvula de escape para que, chamando o gestor para a mesa de negociação, a gente consiga trazer consequências mais proporcionais para o erro. E aí, é claro, considerando os parâmetros que estão lá no artigo 22, os obstáculos e as dificuldades reais da administração pública. Agora, o que a gente não pode permitir também é que o artigo 22 seja utilizado para escamotear a corrupção, ou que o artigo 22 seja escamoteado para passar a mão na cabeça de A ou B que tenham influência política, ou que tenham, ou que sejam bem relacionados, né? Ele não pode ser um fator de divisão ou um fator de descrime que traga uma desigualdade na aplicação das sanções. Por isso, talvez, a edição de regulamentos administrativos disciplinando nos espaços regulamentares o artigo 22 da Lindbe e esses parâmetros trazidos por ele para as sanções no caso de erro, me parece que são uma necessidade hoje na administração pública, para que a gente garanta impessoalidade na aplicação desses parâmetros. E no Ministério Público, eu posso dizer que a gente já tem pensado isso, né? Tentando estabelecer rotinas, procedimentos, manuais de atuação, critérios para aplicação, para celebração de acordos e para quantificação de danos e sanções. Né? Com isso, a gente consegue, de alguma maneira, coordenar as atividades dos membros do Ministério Público, que, embora tenham independência, devem respeitar o princípio da unidade. E com isso, a gente consegue também sinalizar para o controlado, né, os parâmetros sobre os quais ele pode estar depois sendo cobrado. Eu acho que isso é fundamental hoje para as instâncias controladoras, né? Sinalizar parâmetros para que os gestores, os controlados, os administrados em geral, saibam aquilo que eles podem estar sendo cobrados, e com isso eles têm aquela previsibilidade para a sua tomada de conduta que eu vinha destacando anteriormente. Né? Antônio, acho que vai dar tempo só de mais uma pergunta, porque a gente está com um tempinho quase acabando aqui. A Laila vai fazer, aí se eu puder responder de forma sucinta, e a gente fecha a sua exposição, tá bem? Laila, por favor, pergunta, a última, infelizmente. A pergunta é a seguinte, professor. Orientação normativa que prejudica não deve retroagir. E no caso de orientação administrativa que favorece, deve retroagir? Veja, o que eu acho que é importante é verificar que a ideia de retroação ou não retroação não pode ser mais a única solução no caso de mudança de orientação normativa. Né? Como eu falei, a pergunta, vejam como é importante essa questão, porque é cultural. Nós sempre imaginamos que a única forma de regra de transição é a modulação temporal. Então, a ideia de se retroage ou não retroage era a única chave que a gente virava
para compreender como fazer para garantir segurança jurídica sem criar uma surpresa, né, ou uma mudança abrupta para o administrado. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem outras formas de regra de transição. Eu, aqui brevemente, né, com a pressão do tempo, eu não pude desenvolver muito tema. Mas vejam que, se houver uma orientação normativa e se o interesse foi que ela se aplique retroativamente, eu não vejo problema nisso. A questão é que, como aqueles que se posicionaram lá atrás, né, e, portanto, por isso que há aí um problema de liberdade, né, como aqueles que agiram com base na orientação normativa anterior, tinham uma expectativa de incidência daquela orientação na sua esfera de direitos, eles não podem ser surpreendidos. E deve haver algum mecanismo para criar aquela ponte de continuidade a que eu fazia referência. Esse mecanismo não precisa ser a não retroação, não precisa ser a modulação de efeitos, uma pronúncia ex nunc, né, da nova orientação normativa. Se a ideia for que ela deva retroagir, você deve procurar aqueles casos em que as pessoas tomaram condutas concretas com base naquela orientação normativa anterior e compensá-los de outra maneira. Isso pode ser feito pela concessão de incentivos fiscais, isso pode ser feito com a concessão de potenciais de construção. Então vejam que as outras normas, as outras regras de transição a que eu fiz referência, como a ajuda de adaptação, compensação financeira, podem ser atuadas em conjunto com a questão temporal dos efeitos. Você pode dizer, olha, isso vai retroagir até a data tal. Naquela data, quem agiu até aquela data e tomou certos tipos de conduta, esse vai ser compensado em tal valor. Ou esse pode ter aqui uma concessão de um potencial de construir o crédito de carbono. Então você vai concedendo outras compensações para fazer com que aqueles que estariam sendo surpreendidos possam ter algum tipo de correção na sua esfera de direitos, né? Vejam, então esse tema se tornou altamente complexo. Então não é só assim, vai retroagir ou não vai retroagir. Existem caminhos intermédios. As cláusulas de exceção e de opção são uma boa nesse sentido, falando assim, olha, vamos chamar todos os administrados aqui. Quem quiser que a nova orientação se aplique a ele, ela vai se aplicar desde sempre, retroagindo. Quem quiser ficar com a orientação anterior, pode ficar, mas aí a nova orientação não vai se aplicar até tal data. E com isso você vai meio que tentando formatar e adaptar para as diversas situações que se apresentam. Então não há uma solução única para a questão, e tampouco a gente deve pensar nas regras de transição como algo excludente, como se uma excluísse a aplicação da outra. Elas podem se combinar. Então eu acho que a minha mensagem é um pouco isso. Entender como esses mecanismos se aplicam é entender também a riqueza dessa aplicação e o dinamismo dessa aplicação. Determinados tipos de relação jurídica, por exemplo, aqueles que se protraem no tempo, eles atraem a incidência de certas regras de transição que são mais afetas a esse tipo de relação jurídica de longo prazo do que outras. Então, assim, uma compensação em dinheiro, ela não é boa se você estiver lidando com relações de longo prazo. Então, assim, eu acho que os tipos de regra de transição, eles são adaptados para relações jurídicas diferentes. Então, perceber que nem toda regra de transição é a mais adequada para todo tipo de mudança é perceber um pouco essa riqueza de como as regras de transição podem conversar, porque elas podem ser aplicadas em conjunto. Então, você pode aplicar modulação de efeito junto com cláusulas de exceção de opção, você pode aplicar ajuda de adaptação junto com compensação financeira, dar uma compensação financeira numa bolada em dinheiro num determinado momento e uma ajuda financeira por certo período. Então, assim, relações de longo prazo, elas normalmente não atraem as compensações financeiras em dinheiro, em espécie, porque como a gente não pode aquilatar desde o início todas as consequências de médio e longo prazo, o pagamento em uma vez de uma bolada em dinheiro pode ocasionar uma supercompensação ou uma subcompensação. Por isso que normalmente você opta por outras formas de regra de transição. Então me parece que o desenvolvimento desse tema das regras de transição, ele é importante para a gente, primeiro, virar aquela chave de volta e deixar de usar apenas a modulação de efeito, temporal de efeitos, né? Pensar que há algo muito mais rico do que apenas a modulação temporal de efeitos, e que às vezes a modulação temporal de efeitos não é a melhor solução, porque ela pode estar abarcando na modulação temporal pessoas que não teriam direito de estar ali, que, por exemplo, não tomaram nenhum tipo de conduta concreta baseada na orientação geral anterior e, portanto, não estariam sendo surpreendidas,
e, ao mesmo tempo, deixando desprotegidas pessoas que talvez tivessem tido outras consequências ou visualizaram outras consequências que o regulador, o controlador ou o juiz não visualizaram. Então, me parece que essa possibilidade de aplicar regras de transição variadas, quanto mais variadas forem as situações jurídicas abarcadas pela decisão, é também compreender que nem todo mundo programa a sua vida da mesma forma. Nem todo mundo é atingido da mesma forma por uma mudança de orientação. E por isso que esse tema é tão importante, porque ele consegue levar para um momento aplicativo posterior da mudança de orientação geral essa questão da igualdade, que poderia, numa decisão muito generalizante, beneficiar pessoas que não tinham direito e prejudicar outras que talvez tivessem direito a uma outra adaptação, né? Então, eu acho que, como mensagem, é isso. A gente tem que estudar mais as regras de transição, o regime de transição, para conseguir saber todas as potencialidades que esse artigo 23 e também o 24 podem trazer para a nossa atividade, para a atividade controladora, mas também para a atividade estatal em geral, né? Agradecemos pela resposta, professor. Apenas mais uma pergunta para nós concluirmos. Quais as possíveis consequências da não previsão de um regime de transição em novas interpretações, realizadas por um órgão administrativo ou mesmo pelo TCM? É possível que a decisão seja anulada? Ótima pergunta, né? Porque esse tema das regras de transição, como ele é muito novo e ele tem sido muito pouco tratado, ele traz uma série de considerações que eu não vou ter como tratá-las todas aqui, mas que eu tenho tentado desenvolver no livro, em palestras e tal, que são sobre o procedimento adequado, sobre as consequências para o não cumprimento e principalmente sobre como essas regras de transição vão se comportar no confronto com outras normas que possam surgir no ordenamento, né? Então eu tenho para mim que a consequência pela não adoção de regras de transição, quando elas sejam cabíveis, pode levar a uma anulação parcial da decisão. Não uma anulação total, mas uma anulação parcial da decisão. E por que eu entendo isso? Porque eu entendo que existe, a partir do artigo 23 da LINDB, um direito dos administrados a um regime de transição. Ou seja, não é uma faculdade do judiciário, ou do controlador, ou do administrador, estabelecimento de regras de transição. A lei, inclusive, fala que o administrador, o controlador e o juiz deverão estabelecer regime de transição. Então, eu digo que existe um direito de adaptação dos indivíduos que decorre dessa nova compreensão do Estado de Direito, da segurança jurídica no Estado de Direito, que é a continuidade jurídica, que tem como contraparte o dever das instâncias estatais em estabelecer esse regramento transicional. Se não houver esse regramento transicional, o indivíduo pode impugnar a decisão, dizendo que naquela parte ela é nula, porque ela está desconsiderando as repercussões que a mudança vai ter na sua esfera de direitos. Muito bem, como eu disse, essa é uma nulidade parcial. Agora, vejam também que essa norma transicional, editada pelo juiz ou pelo administrador, ela coloca um problema de separação de poderes, né? Porque, tradicionalmente, a gente sempre pensou que só editava normas o legislativo. Depois a gente começou a compreender que o administrador também edita normas. E a gente nunca compreendeu até hoje que o judiciário edita norma, embora isso venha sendo modificado nos últimos anos, sobretudo na teoria dos precedentes, para identificar que o judiciário também cria norma, né? Que a norma da lei ela não é totalmente prescritiva de sentido, e o juiz, ao considerar a norma e aplicar a norma, ele adscreve sentido, ele atribui certa margem de sentido, completando a atividade normativa na aplicação, na interpretação e na aplicação. Então, essa compreensão que partiu da diferença entre texto e norma, né, a norma não equivale ao texto, ela é algo que é o resultado da interpretação e não precede a atividade interpretativa, levou a essa, talvez, a libertação desse preconceito com a edição de normas pelo judiciário. E quando a gente fala em regra de transição, é exatamente disso que se trata. E a gente já viu o Supremo Tribunal Federal, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, editando regras de transição na superação de precedente, e às vezes nem na superação de precedente. Quando um caso é muito complexo e não havia uma orientação qualquer do judiciário, ou seja, num leading case, um caso de primeira impressão, é possível editar a regra de transição, né? Raposa Serra do Sol no Supremo é um exemplo disso.
em que diversas condicionantes foram editadas para transicionar a aplicação daquela regra, sabendo que na concretização daquelas diretrizes haveria um período de adaptação, né? Então, como pensar nessas regras editadas a partir de um caso, às vezes, pela instância controladora ou pelo judiciário, no confronto com outras regras que possam aparecer no ordenamento? Aí me parece que os parâmetros do direito administrativo, criados lá pelo Otto Maia, e que funcionam bem, né, no diálogo entre regulamento administrativo e lei, regra legislada, né, oriunda do Poder Legislativo, me parece que possam ser aplicados aqui também. Então, toda vez que o TCM ou o Judiciário estabelecerem regras de transição, elas vão valer até o momento em que o legislador venha com uma atividade de interposição legislativa, suprindo aquele vácuo e determinando outras medidas para a implementação daquela situação transicional. Se isso acontecer, cessa a eficácia da decisão do juízo e passa a valer a decisão mais generalizante, né? Então vejam que essa convivência da regra de transição com outras regras posteriores é também um desafio que a gente tem que refletir, sobre o qual a gente tem que refletir. E é um desafio também porque essas impugnações, a pergunta me provocou a pensar quais seriam as consequências da edição dessa regra de transição ou da não edição de regra de transição, é que se ao não editar, o judiciário, ou o TCM, ou os tribunais de contas em geral, ou a administração pública, não só ela vai estar podendo anular parcialmente a sua decisão, mas ela está deixando um vácuo normativo, né? E esse vácuo normativo pode ser suprido por outras instâncias produtoras de norma no ordenamento. Então, ao perceber que as regras de transição adicionam um elemento na teoria das normas para saber que não apenas o legislador edita a norma, mas também os administradores, os juízes, os controladores, a gente vai ter que inserir esse elemento das regras de transição no debate da convivência e da possibilidade de atuação de qualquer órgão editor de norma, produtor de norma jurídica, seja quando não há edição de norma por aquele que operou a mudança de orientação geral e, portanto, há um vácuo normativo. A pergunta aí vem ser quem pode suprir esse vácuo, seja quando o órgão decisor que operou essa mudança normativa atuou e aí efetivamente editou a regra de transição. E aí a pergunta deve ser como essa regra efetivamente editada vai conviver com outras regras e se ela vai sobreviver a outras regras que possam ser editadas posteriormente, né? E aí a gente poderia derivar essa discussão para muitas outras, né? Qual é o mecanismo adequado para forçar a edição de uma norma, uma regra de transição, pelo órgão que não é editor? Me parece que a gente poderia utilizar a técnica do mandado de injunção, que é uma técnica exortativa, pela qual o judiciário pode pressionar o TCM, por exemplo, e dizer assim, olha, edite norma de transição em um mês, sob pena de o judiciário atuar a norma de transição. Então vejam como o tema é complexo, ele traz uma série de outras considerações anexas, né, por assim dizer, que vão fazer a gente refletir cada vez mais em questões muito profundas, como eu disse, basilares do Estado de Direito, né? Quem produz norma, quem controla quem, como as instâncias se interferem, né, se há um direito ou não há um direito do administrado dessa regra de transição, e esse direito corresponde a um dever, em que intensidade, né? Quais as consequências para o descumprimento desse dever. Então, são todas questões muito complexas, e a minha pretensão aqui não foi, como eu disse, trazer respostas, mas introduzir o debate sobre esse tema, que é um debate que, na minha perspectiva, tem sido muito negligenciado, num tema de tanta importância. Senhor Antônio, mais uma vez, queria agradecer sua participação, por ter aceito o convite de pronto para participar do nosso primeiro encontro do projeto Encontros Cojus. A grande satisfação mesmo. Essa manhã a gente passou com você, dividiu com você, certamente foi muito enriquecedora para toda a Comissão de Jurisprudência e para quem pôde assistir a sua exposição. Então, queria agradecer. Se tiver alguma última consideração, e a gente vai se despedir do senhor aqui nessa manhã, tá bem? É só uma palavra de agradecimento a todos os colegas e amigos, só lamentando que por conta da pandemia esse encontro esteja sendo feito dessa forma telepresencial, né? E me coloco também sempre à disposição dos colegas aí do TCM para outras discussões em que eu possa dar alguma contribuição, né? Esperando também sempre essa troca de ideias, que também para mim é um aprendizado.
me colocando mais uma vez sempre à disposição, e espero que a gente possa repetir esse encontro quando retomarmos nossas atividades no novo normal, e aí eu possa abraçá-lo e abraçá-los todos, né, conhecendo pessoalmente todos os colegas. Muito obrigado. Certamente. Obrigado, professor. Um abraço aí. Bom dia aí.